Ela acreditava que tinha encontrado o amor, até descobrir que o homem que dizia amá-la nunca existiu. História enviada por uma de nossas seguidoras. Baseada em fatos reais. Mudam os nomes, mas a verdade permanece. Vera conheceu Edson num daqueles momentos da vida em que a gente não está necessariamente procurando alguém, mas também não está fechada para ser encontrada. Era metade do ano passado, e o mundo parecia pesado demais, silencioso demais, grande demais para ser atravessado sozinha. Talvez por isso ela tenha respondido à mensagem dele no aplicativo com mais leveza do que faria em outras fases da vida. Logo na primeira troca de textos, Edson parecia alguém fácil de conversar, alguém que não exigia esforço, que não pesava, que não pressionava. Ele tinha sempre uma resposta pronta, gentil, equilibrada, uma espécie de calma fabricada, mas que naquela época soava como descanso. Eles conversaram por semanas sem se ver. Vera percebeu que ele evitava chamadas de vídeo, mas explicava com naturalidade. Dizia que estava sempre no bar, que estava suado, que tinha acabado de acordar, que estava cansado demais. As justificativas pareciam plausíveis o suficiente para não levantar um escândalo interno, mas deixavam uma pequena sombra. Uma sombra que Vera preferiu ignorar, porque pela primeira vez em muito tempo, alguém parecia realmente interessado nela. Quando marcaram o encontro, Vera se arrumou com o cuidado de quem ainda acredita que pode viver algo bonito. Chegou cedo ao local, escolheu uma mesa perto da entrada, observou pessoas passando com aquela sensação de que a vida tinha ritmo, mesmo quando a dela parecia parada. Ela esperava ver o rosto do homem das fotos. Um rapaz simpático, sorriso claro, barba parada, olhar leve. Mas quando Edson se aproximou, ela precisou de alguns segundos para entender o que estava vendo. Não era o mesmo homem. A semelhança entre o rosto das fotos e o rosto diante dela era inexistente. Era outra pessoa, outra estrutura facial, outro corpo, outro jeito de andar. O choque veio primeiro como uma onda gelada no estômago. Aquele instante em que o cérebro tenta encaixar informação nova com a imagem que ele já tinha guardado. E não encaixa. Porém, Edson agiu como se nada tivesse errado. Sentou-se sorrindo, como se o encontro tivesse acontecendo exatamente como deveria. Falou com naturalidade, elogiou a sobremesa que ela estava comendo, perguntou sobre o dia dela, não pediu desculpas, não comentou a diferença, apenas assumiu que ela aceitaria aquilo. E, estranhamente, ela aceitou. Não por ingenuidade, mas porque naquele instante ele falava com uma gentileza que lembrava um porto seguro. Vera percebeu que aquele homem tinha duas habilidades: manipular histórias e manipular sensações. Ele disfarçava a mentira com intensidade emocional. O olhar dele segurava o dela como se pedisse um voto de confiança silencioso. E Vera, ainda tentando decifrar aquela situação, resolveu ouvir antes de julgar. A conversa fluiu. Edson tinha um carisma calculado. Contava histórias da vida dele com uma riqueza de detalhes que quase faziam esquecer que tudo começou com um engano. Falava do suposto bar numa cidade universitária, da rotina noturna, do movimento dos estudantes, dos dias de maior faturamento. Falava como quem vive aquilo, mas sem nunca entrar em detalhes concretos. Era sempre uma narrativa bonita, mas vaga, um enfeite de palavras sem raiz. Mesmo assim, Vera se sentia confortável ao lado dele. Havia algo no jeito dele, talvez a atenção, talvez a forma como sempre parecia olhar direto para ela, que fazia com que o mundo ao redor ficasse mais calmo. Nos encontros seguintes, Edson nunca sugeria tirar fotos. Sempre tinha uma desculpa, estava suado, estava descabelado, não ficava bem em câmera. E Vera tentava acreditar. Afinal, quem nunca teve vergonha de uma foto, de um ângulo, de um momento? Com o tempo, eles criaram uma rotina. Jantares simples, conversas tardias, uma sensação de familiaridade que crescia rápido demais para ser coincidência. Edson dizia tudo o que ela sempre quis ouvir. Falava em compromisso, falava em futuro, falava em construir uma vida juntos. A voz dele tinha uma doçura que soava como promessa. Mas havia algo que apenas o coração percebe antes da mente. Uma inquietação discreta, quase imperceptível, que não fazia barulho, mas também não ia embora. Era como se alguma parte dela soubesse que as histórias dele tinham textura demais, brilho demais, emoção demais, como se tivessem sido ensaiadas antes. Mesmo assim, Vera escolheu acreditar. Escolheu seguir. Escolheu tentar.
Porque para alguém que passou anos segurando o próprio mundo no peito, a esperança é sempre mais leve que a dúvida. Os primeiros meses com Edson tiveram um brilho estranho, daqueles que iluminam por fora, mas deixam sombras por dentro. Vera sentia que ele a tratava com um cuidado quase estudado. Sempre perguntava se ela estava bem, sempre oferecia consolo quando ela tinha um dia difícil, sempre aparecia com palavras perfeitas, perfeitas demais. Era como se ele tivesse aprendido a amar por observação e não por sentimento. Mas mesmo assim, era conforto, era companhia, era presença. E às vezes a gente aceita metade de um afeto só para não voltar para o vazio inteiro. Com o tempo, porém, a convivência revelou pequenos ruídos. Edson nunca falava sobre a própria família, nunca mostrava fotos, nunca mencionava datas, aniversários, acontecimentos. Ele dizia que os pais moravam longe, que o irmão comandava o bar, que tudo era corrido demais. Vera ouvia, mas a sensação de que ele vivia dentro de uma bolha só acessível quando estava com ela crescia como uma névoa. Mas ainda assim o afeto tomava espaço. O corpo dele encaixava no dela com facilidade, o toque tinha calor real. A saudade aparecia quando eles passavam dias sem se ver. Vera não sabia naquele momento que o amor é o cenário perfeito para a mentira se esconder. A primeira rachadura veio de uma forma inesperada. Edson desapareceu por 2 dias, sem mensagem, sem ligação, sem aviso. Vera enviou um "tá tudo bem?" e a mensagem ficou ali parada. Ela acreditava que tinha encontrado o amor, até descobrir que o homem que dizia amá-la nunca existiu. História enviada por uma de nossas seguidoras. Baseado em fatos reais. Mudam os nomes, mas a verdade permanece. Vera conheceu Edson num daqueles momentos da vida em que a gente não está necessariamente procurando alguém, mas também não está fechada para ser encontrada. Era metade do ano passado, e o mundo parecia pesado demais, silencioso demais, grande demais para ser atravessado sozinha. Talvez por isso ela tenha respondido a mensagem dele no aplicativo com mais leveza do que faria em outras fases da vida. Logo na primeira troca de textos, Edson parecia alguém fácil de conversar, alguém que não exigia esforço, que não pesava, que não pressionava. Ele tinha sempre uma resposta pronta, gentil, equilibrada, uma espécie de calma fabricada, mas que naquela época soava como descanso. Eles conversaram por semanas sem se ver. Vera percebeu que ele evitava chamadas de vídeo, mas explicava com naturalidade. Dizia que estava sempre no bar, que estava suado, que tinha acabado de acordar, que estava cansado demais. As justificativas pareciam plausíveis o suficiente para não levantar um escândalo interno, mas deixavam uma pequena sombra. Uma sombra que Vera preferiu ignorar, porque pela primeira vez em muito tempo, alguém parecia realmente interessado nela. Quando marcaram o encontro, Vera se arrumou com o cuidado de quem ainda acredita que pode viver algo bonito. Chegou cedo ao local, escolheu uma mesa perto da entrada, observou pessoas passando com aquela sensação de que a vida tinha ritmo, mesmo quando a dela parecia parada. Ela esperava ver o rosto do homem das fotos, um rapaz simpático, sorriso claro, barba aparada, olhar leve. Mas quando Edson se aproximou, ela precisou de alguns segundos para entender o que estava vendo. Não era o mesmo homem. A semelhança entre o rosto das fotos e o rosto diante dela era inexistente. Era outra pessoa. Outra estrutura facial, outro corpo, outro jeito de andar. O choque veio primeiro como uma onda gelada no estômago, aquele instante em que o cérebro tenta encaixar informação nova com a imagem que ele já tinha guardado. E não encaixa. Mas Edson, porém, agiu como se nada tivesse errado. Sentou-se sorrindo, como se o encontro tivesse acontecendo exatamente como deveria. Falou com naturalidade, elogiou a sobremesa que ela estava comendo, perguntou sobre o dia dela, não pediu desculpas, não comentou a diferença, apenas assumiu que ela aceitaria aquilo. E estranhamente ela aceitou, não por ingenuidade, mas porque naquele instante ele falava com uma gentileza que lembrava um porto seguro. Vera percebeu que aquele homem tinha 2 habilidades: manipular histórias e manipular sensações.
Ele disfarçava a mentira com intensidade emocional. O olhar dele segurava o dela, como se pedisse um voto de confiança silencioso. E Vera, ainda tentando decifrar aquela situação, resolveu ouvir antes de julgar. A conversa fluiu. Edson tinha um carisma calculado. Contava histórias da vida dele com uma riqueza de detalhes que quase faziam esquecer que tudo começou com um engano. Falava do suposto bar numa cidade universitária, da rotina noturna, do movimento dos estudantes, dos dias de maior faturamento. Falava como quem vive aquilo, mas sem nunca entrar em detalhes concretos. Era sempre uma narrativa bonita, mas vaga, um enfeite de palavras sem raiz. Mesmo assim, Vera se sentia confortável ao lado dele. Havia algo no jeito dele, talvez a atenção, talvez a forma como sempre parecia olhar direto para ela, que fazia com que o mundo ao redor ficasse mais calmo. Nos encontros seguintes, Edson nunca sugeria tirar fotos. Sempre tinha uma desculpa. Estava suado, estava descabelado, não ficava bem em câmera. E Vera tentava acreditar. Afinal, quem nunca teve vergonha de uma foto, de um ângulo, de um momento? Com o tempo, eles criaram uma rotina. Jantares simples, conversas tardias, uma sensação de familiaridade que crescia rápido demais para ser coincidência. Edson dizia tudo o que ela sempre quis ouvir. Falava em compromisso, falava em futuro, falava em construir uma vida juntos. A voz dele tinha uma doçura que soava como promessa. Mas havia algo que apenas o coração percebe antes da mente, uma inquietação discreta, quase imperceptível, que não fazia barulho, mas também não ia embora. Era como se alguma parte dela soubesse que as histórias dele tinham textura demais, brilho demais, emoção demais, como se tivessem sido ensaiadas antes. Mesmo assim, Vera escolheu acreditar, escolheu seguir, escolheu tentar. Porque, para alguém que passou anos segurando o próprio mundo no peito, a esperança é sempre mais leve que a dúvida. Os primeiros meses com Edson tiveram um brilho estranho, daqueles que iluminam por fora, mas deixam sombras por dentro. Vera sentia que ele tratava ela com um cuidado quase estudado. Sempre perguntava se ela estava bem, sempre oferecia consolo quando ela tinha um dia difícil, sempre aparecia com palavras perfeitas, perfeitas até demais. Era como se ele tivesse aprendido a amar por observação, e não por sentimento. Mas mesmo assim, era conforto, era companhia, era presença. E às vezes a gente aceita metade de um afeto só para não voltar para o vazio inteiro. Com o tempo, porém, a convivência revelou pequenos ruídos. Edson nunca falava sobre a própria família. Nunca mostrava fotos, nunca mencionava datas, aniversários, acontecimentos. Ele dizia que os pais moravam longe, que o irmão comandava o bar, que tudo era corrido demais. Vera ouvia, mas a sensação de que ele vivia dentro de uma bolha, só acessível quando estava com ela, crescia como uma névoa. Ainda assim, o afeto tomava espaço. O corpo dele encaixava no dela com facilidade. O toque tinha calor real. A saudade aparecia quando eles passavam dias sem se ver. Vera não sabia, naquele momento, que o amor é o cenário perfeito para a mentira se esconder. A primeira rachadura veio de uma forma inesperada. Edson desapareceu por 2 dias, sem mensagem, sem ligação, sem aviso. Vera enviou um "tá tudo bem?" e a mensagem ficou ali, parada, como se tivesse sido engolida por um vazio. A sensação não era só preocupação, era aquela velha intuição, aquela dor interna que parece escrever uma frase que a gente não quer ler. No segundo dia, ele apareceu. A voz dele pelo telefone era carregada de dor, uma dor tão escolhida, tão moldada, tão teatral, que prendia o ar antes mesmo que ela pudesse pensar. Ele dizia que o irmão tinha sofrido um acidente, dizia que estava destruído, sem chão, sem direção, dizia que a família estava desabando.
A narrativa era tão emocionalmente bem costurada que Vera, num impulso de empatia que sempre foi maior do que ela mesma, deixou as suspeitas caírem como se não tivessem peso. Edson chorava, respirava fundo, pedia desculpa por sumir, dizia que não tinha forças nem para existir. Dizia que tudo o que queria era ouvir a voz dela. E Vera, que sempre acreditou na dor dos outros, se deixou envolver pela fragilidade dele. Nos dias seguintes, ele voltou a aparecer como alguém que precisava ser salvo. Contou que o bar estava sem direção, que o aluguel estava atrasado, que o irmão era quem cuidava da parte burocrática. Contou que não sabia lidar com nada daquilo. Contou com aquela mesma calma trágica que talvez tivesse que fechar tudo, que talvez não tivesse mais como sustentar o negócio. Era o tipo de sofrimento que desperta o instinto mais profundo da gente, o de querer proteger quem a gente acredita amar. Vera começou a carregar o peso da tristeza dele nos próprios ombros. Passou noites conversando, acalmando, ouvindo cada detalhe da suposta derrocada do bar. Sentia pena, sentia culpa por ter desconfiado. Sentia que naquele momento ele precisava dela mais do que nunca. E foi exatamente quando ela se aproximou para ajudar que Edson começou aos poucos a mover a história para onde queria. Falou da dívida, falou do aluguel atrasado, falou de contas acumuladas, falou da pressão de perder tudo, falou como alguém que não pedia, mas deixava claro que precisava. Vera, que sempre foi generosa, que sempre acreditou no bem das pessoas, começou a pensar se não deveria fazer algo. Afinal, retribuir carinho também é uma forma de amar. E Edson parecia tão devastado, tão fraturado, tão à beira da queda, que dizer não seria como abandoná-lo. A dúvida e o afeto começaram a caminhar lado a lado. A fé nele e o desconforto caminhavam em direções opostas. Mas a escolha emocional era maior do que a lógica, e é sempre assim. Antes da queda vem um silêncio cheio de intenções que a gente não sabe decifrar. Ela só não imaginava que estava prestes a tomar a decisão que mudaria tudo, não por amor, mas pelo medo de perder alguém que naquele momento parecia precisar só dela. A decisão aconteceu numa tarde silenciosa quando o cansaço emocional venceu a hesitação. Vera olhou para Edson, abatido, trêmulo, com aquela expressão de quem carregava um mundo e achou que estava fazendo a coisa certa. Achou que ajudar alguém que ela amava era natural. Achou que o amor era, acima de tudo, parceria. Ele falou do aluguel atrasado, das despesas do bar, dos clientes que deixaram de ir depois do acidente do irmão. Falou com uma dor tão convincente que qualquer pessoa com coração mole hesitaria em recuar. E Vera tinha um coração inteiro, forte, mas tem blindagem. Foi então que ela transferiu o dinheiro. R$20.000. Poupança que ela levou anos para construir. Economias que guardava com carinho. Edson chorou. Agradeceu como quem recebe vida. Prometeu devolver tudo. Prometeu reconstruir o bar. Prometeu que aquele momento seria apenas um capítulo difícil de uma história que eles superariam juntos. E Vera acreditou. Porque quando o amor é recente, a esperança ainda é maior que o medo. Nos dias seguintes, Edson parecia outra pessoa. Mais calmo, mais leve, quase aliviado demais. Ele continuava com histórias prontas sobre resolver documentos, renegociar dívidas, conversar com proprietários, sempre ocupado, sempre correndo, sempre resolvendo. Mas nunca mostrava provas, nunca mandava fotos, nunca dizia detalhes concretos. Quando ela perguntava sobre o bar, ele dizia, tá tudo caminhando. Quando ela perguntava sobre o irmão, ele dizia, tá ainda processando. Quando ela perguntava quando poderiam se ver, ele sempre respondia, deixa só eu resolver isso. Até que, de repente, ele desapareceu. Primeiro foi o atraso nas respostas. Depois, uma ligação que não completava. Depois, o WhatsApp que mostrava só um único tique, como se o mundo tivesse perdido o caminho até ele. Vera tentou não entrar em pânico. Tentou acreditar que era o luto, o estresse, o caos. Tentou se convencer de que pessoas realmente precisam de silêncio às vezes. Mas no terceiro dia, algo dentro dela quebrou. Não era mais preocupação,
Era a certeza silenciosa de quem já sabe, mas ainda não tem coragem de aceitar. Não era sobre o desconhecido, não era sobre esperança de romance. Era sobre uma sensação simples que ela achou que nunca mais teria. A sensação de ser vista, de ser percebida, de ser lembrada por alguém que não queria nada dela, além de um boa noite. E naquele instante, Vera entendeu algo que ninguém tinha dito em voz alta. O golpe de Edson não apagava quem ela era, não diminuía sua capacidade de ser amada, não anulava o brilho que, mesmo machucado, ainda existia nela. A partir daquele pequeno gesto, a dor começou, lentamente, a ceder espaço para um tipo de coragem silenciosa. Ela começou a comer melhor, a dormir melhor, a levantar da cama um pouco mais cedo, a caminhar com passos que não tremiam tanto. Um mês depois, ela conseguiu falar sobre o golpe sem engasgar. 2 meses depois, reuniu documentos e prints, não por vingança, mas por amor próprio. 3 meses depois, percebeu que já não pensava em Edson todos os dias. A vida voltou como tudo que é real, devagar, mas firme. E quando ela finalmente olhou para trás, entendeu que aquela história nunca foi sobre perder dinheiro. Foi sobre reencontrar a si mesma depois de se perder em alguém que nunca existiu. Porque no final, algumas dores chegam apenas para lembrar que a gente merece muito mais do que aceita. Às vezes a perda não é o fim, é só o caminho de volta para si mesma. E se um dia o amor te deixou uma marca, talvez seja a hora de contar. Envie para amoresquemarcam@canal.gmail.com. Nós transformamos memórias em histórias.